Bem, pessoal, estamos de volta aqui para a nossa aula de número 16. Nessa aula vamos falar de tabelas. Vamos fazer primeiramente uma tabela de ambientes e suas respectivas áreas e perímetros. Eventualmente, num projeto de elétrica, por exemplo, precisamos saber o perímetro de cada ambiente para fazer o cálculo do número de tomadas. Eu tenho aqui então no pavimento térreo cada ambiente com o seu nome e respectiva área. Da mesma forma, completei aqui no pavimento superior, você já deve ter completado o exercício também. Então agora eu preciso fazer uma tabela relacionando cada ambiente e sua respectiva área. No menu Vista, eu tenho aqui a opção Tabelas, Tabelas de Quantidades. Vamos acionar aqui Tabelas, e aqui ele já exibe para você todos os tipos de tabelas disponíveis. Posso fazer tabelas de calhas, de bordas, de corrimãos. Ok? Ele é bem completo. Vamos selecionar aqui a opção Ambientes. Clique em OK. E em seguida eu vou selecionar os campos que fazem parte da minha tabela de ambiente. O primeiro campo é o nome do ambiente. Vamos adicionar aqui nome. Em seguida eu quero na minha tabela a área. E depois o perímetro do ambiente. Vamos simplesmente clicar em OK. E repare, antes de eu clicar OK, que aqui em tabelas e quantidades, OK, não tem nada selecionado, não tem um sinal de mais aqui, significa que não tem uma tabela associada. Quando eu clico em OK, ele passa a ter aqui exatamente a tabela de ambientes, que já está em negrito, significa que ela está selecionada. Bom, já vemos aqui um primeiro probleminha, que são essas questões de ambientes aqui. O que são isso? Eu coloquei, durante a execução da nomeação de ambientes, eu coloquei alguns ambientes e depois simplesmente deletei. Mesmo assim, esses ambientes permanecem colocados dentro do Revit. É um tipo de bug do programa que eles devem corrigir através de Surface Pack ou em edições futuras. Aqui eu estou usando o Revit 2011, é possível que no 2012 já tenham corrigido esse problema. Estando com a tabela selecionada, aqui o menu modifica para esse tipo de tabela. Da mesma forma, propriedades. E eu vou clicar aqui em qualquer um desses botões, campos, filtros, ele conduz a essa caixa de diálogo de edição. Então, só que eu clicando em campos, ele vem com o campo selecionado, em filtro ele vem com filtro e assim por diante. Bom, vamos precisar de um filtro para retirar esses ambientes aqui que não tem sentido no meu projeto. Então vamos filtrar aqui. Vamos filtrar por, aqui é o nome. Ok? Vamos filtrar pela coluna nome. E vamos retirar. Vamos colocar apenas ambientes que não sejam iguais a ambiente. Clico em OK. Ele já sumiu aqui. Eu tenho mais um aqui chamado banheiro. Vou fazer a mesma coisa em filtros. Vou colocar um outro filtro para o nome de ambiente. Não seja igual a banheiro. Na verdade, ali deve estar abreviado por causa do tamanho da coluna. Bem, vamos continuar formatando essa tabela. Aqui em editar, eu posso nos campos, aqui formatar os campos, por exemplo. No perímetro, eu gostaria que ele colocasse alinhado pela direita. No campo área também alinhado pela direita ou pelo centro. Ou configurar a aparência. Ok, então aqui eu vou formatar a minha tabela do jeito que for conveniente. Clique em OK. Está lá a minha formatação. Eu posso também querer classificar essa tabela. Vamos lá em filtro, ou melhor, em classificação. Eu vou dizer a ordem. Aqui está numa ordem aleatória escolhida pelo próprio Revit. Eu quero classificar por ambiente, ou melhor, por nível.
Só que eu não tenho aqui o nível associado. Eu gostaria de separar o que é do primeiro pavimento, o que é do segundo pavimento. Então eu preciso adicionar um campo. Clico em campos, editar. Eu vou vir aqui em nível e adicionar o nível. Vou colocar ele, mover para cima, para ele ficar lá no topo. E aparece aqui mais um campo, que é o nível do pavimento. Volto lá na edição de campos, ou melhor, em classificar grupos. Agora eu vou classificar pelo nível do ambiente, certo? Vou colocar em nível, e para separar um nível de outro eu posso colocar uma linha em branco. Clique em OK, e ele separou as tabelas. Uma outra coisa que pode me interessar aqui é obter os totais de metros quadrados de cada pavimento. Volto lá na minha tabela, em classificar, e eu peço para escrever o total geral. Aqui em formatando, eu posso agora especificar a formatação de cada item. Então, por exemplo, na área, eu quero que ele calcule os totais. No nome, por exemplo, como ele sabe que é um campo de texto, ele não vai habilitar essa opção calcular totais. Quero que calcule também os totais para perímetro. Clique em OK e aparecem aqui a área total e o perímetro total. É importante notar que, como eu sempre digo, esses elementos estão interrelacionados. Então vou pedir aqui janela lado a lado, como eu já mostrei. Eu tenho aqui o pavimento superior e o pavimento térreo. É interessante mencionar o seguinte, aqui por exemplo estou no pavimento térreo. Quando eu clico aqui em banheiro 01, que ele está associado a esse item aqui, ó, banheiro 01. Se eu renomear esse ambiente aqui, ele também vai se refletir aqui na tabela, ok? Então vamos optar aqui banheiro 01 para identificar na tabela. Todos os elementos estão relacionados. Qualquer alteração que eu fizer, se eu movimentar essa parede ou coisa parecida, altera a área aqui e altera a área aqui na tabela também. Ok? Todos os elementos estão sempre interrelacionados. São reflexos um do outro. Nós vamos ter uma aula específica de montagem de folha, mas já para vocês saberem, esta legenda, da mesma forma como eu mostrei, acho que na primeira ou segunda aula, você simplesmente arrasta essa tabela para dentro de uma folha para ela poder fazer parte do seu projeto. Vejamos agora um outro caso de tabela que vai ser muito útil, muito comum também nos nossos projetos de arquitetura. Mas vamos relembrar que quando nós inserimos aqui as esquadrias, imediatamente após inserir as primeiras esquadrias, apareceu aqui um identificador de esquadrias. Nós clicamos com o botão da direita sobre o elemento, pedimos ocultar na vista e escolhemos categoria, ou seja, todos os elementos identificadores de esquadria foram ocultos. Quando eu realizo esse movimento, para obtê-los de volta, eu vou utilizar aqui no menu Vista a opção Visibilidade Gráficos. Aqui o atalho de teclado VG. E aqui em categorias de anotação, temos várias categorias. Aqui temos os identificadores de janela. Então clicamos aqui, nós retomamos a visibilidade desse elemento. Aqui podemos variar a posição, movimentá-lo, etc. E reparem aqui no banheiro, essa numeração dele foi feita automaticamente, de todas as esquadrias. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho as esquadrias do tipo 25. Repare que quando as esquadrias são iguais, elas levam a mesma numeração. Então eu vou chegar aqui no 25, clicar uma vez, clico a segunda vez, ele aparece para edição. Eu vou chamar essa janela aqui de J1. Clico em Enter, ele oferece a mensagem: você está alterando um parâmetro de tipo. Isso poderia afetar muitos elementos. Deseja continuar assim, que é mais comum nos nossos projetos.
né, nós usarmos essa simbologia. Aqui a questão de ter um hexágono em volta ou simplesmente o nome é uma questão pessoal, já vimos isso na identificação quando vimos a aula sobre anotações, né, que editamos a família. Depois vamos ver também com mais detalhes esse elemento. Bem, vamos procurar aqui essa outra janela aqui. Essa janela, só para qualificar, clicando nela, aparece que é uma janela de 1600 por 1200. Essa daqui já é uma janela de 1200 por 1200. Então eu vou clicar aqui, vou chamar essa janela de J2, clico em Enter. Mesma coisa, ele qualifica todas essas janelas desse tipo como J2. E o que acontece aqui nessa janela? Nessa janela aqui, eu eliminei, eu apaguei o identificador dela. Então, para retomar, vamos aqui no menu Anotar, que o identificador é uma categoria de anotação. Eu tenho aqui o primeiro item, Identificar por categoria. Então, chegando próximo ao elemento, ele identifica qual é a categoria, né? Nesse caso, ele vem como default também exibir uma linha de chamada. Eu vou retirar a linha de chamada, vou clicar no elemento e ele já identificou que é uma janela tipo J1. Posso mover aqui esse objeto, por exemplo, para dentro da edificação. Então eu tenho aqui qualificadas todas as janelas. Eu estou no térreo, vamos ao pavimento superior. Repare aqui, faltou a janela do banheiro. Vamos clicar aqui, essa janela do banheiro vai ser a nossa J3. Ok. Vamos mover aqui para dentro, para ela ficar mais visível. E vamos lá no pavimento superior agora, ver se faltou alguma janela. Repare, as janelas iguais também foram identificadas lá no pavimento superior. Bem, mas nosso assunto principal é tabelas. Então vamos fazer aqui a tabela de janelas. Novamente no menu Vista, nós temos aqui tabelas. Tabela de quantidades, nós queremos uma tabela de janelas. Então vamos clicar em janelas, ok. E quais os elementos que me interessam na janela? Como são muitos parâmetros, eu posso usar vamos dizer aqui, um macete. Eu posso segurar o Ctrl, escolher vários deles e depois, ou simplesmente segurar o Shift e escolher todos eles, né, e colocar todos os campos e depois ir retirando os que não interessam. Ok, eu, por exemplo, não sei aqui, estou na dúvida, o J1, J2, o que ele é realmente, se ele é o modelo ou se ele é o tipo. Okay, nesse caso eu adiciono todos os campos e depois vou trabalhar através de filtros ou seleção de campos, né, como será a formatação final da minha tabela. Mas com certeza me interessa a largura. Costumo colocar a largura primeiro, depois a altura, que a largura aparece em planta baixa. Posso eventualmente, se eu já tiver nessas janelas associado um custo, né, poderia ter também um custo associado, um custo geral das janelas, altura do peitoril, contador e assim por diante. Vamos colocar aqui também contador, que pode ser um campo que me interesse. Clique em OK e está ali a tabela. Repare que nenhum deles foi J1, J2, J3. Vou voltar lá em campos, porque nem é contador nem é modelo. Vamos colocar aqui, entrou marca de tipo, adicionar, mover para cima. Vamos remover contador e remover o modelo também. Ok, temos aqui tipo. E aqui sim eu tenho classificados todas as esquadrias do desenho. Da mesma forma que vimos antes, podemos agora entrar em classificar. Classificar aqui por marca de tipo, que é o primeiro elemento, J1, J2, J3.
Aqui, por exemplo, eu posso retirar, classificar itens em cada instância. Ok? Eu teria aqui simplesmente a relação de J1, J2, J3, evitar a repetição. Então trabalhem essas tabelas, façam agora a título de exercício a mesma coisa com a tabela de portas. E mais à frente veremos como utilizar essas tabelas na confecção das nossas folhas de desenho. Até a próxima aula então.